Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 16 de fevereiro, quinta-feira, da sexta semana do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo Marcos, que ele tem uma pergunta central, que nos faz refletir. Quem é Jesus Cristo? É uma pergunta que a gente precisa pensar muito, não é verdade? Quem é Jesus Cristo? Você sabe responder se alguém chegar para você e perguntar quem é Jesus Cristo para você? O que você vai responder? Então, Jesus aqui, ele lança essa pergunta para os seus discípulos. Não para pessoas que estavam longe, para pessoas desconhecidas, não. Para os discípulos, para aqueles que estavam junto de Jesus desde o começo da sua missão, Não para pessoas que tinham acabado de conhecer Jesus, não para pessoas que ainda não conheciam, que só tinham ouvido falar de Jesus, não. Ele pergunta para aqueles que estavam junto dele, para aqueles que caminhavam com ele, para aqueles que haviam ouvido sua palavra, a sua mensagem, que tinham visto os milagres, os prodígios, Jesus expulsar os demônios, tinha visto tudo isso. Então Jesus pergunta, Quem dizem os homens que eu sou? Aí eles relatam, o que as pessoas diziam. Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, os profetas. Aí ele faz a pergunta cabal para eles, E vós, quem dizeis que eu sou? Essas pessoas, esses discípulos, como andavam com Jesus, tinham que ter pronta essa resposta. E Pedro se levanta, Tu és o Messias. Alguns dos evangelhos ainda traz, nos outros evangelhos ainda traz. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro ali, ele crava, Quem que é Jesus Cristo? O Messias, aquele que era esperado para libertar o povo, Isso que significa Messias. Esse Deus esperado para libertar, esse Deus que vem, que liberta, que cura, que salva, Então, ele responde certinho, Quem é Jesus? E para nós? Se alguém chegar para a gente perguntar, nós que participamos da igreja, que vamos à missa, que rezamos e tal, quem é Jesus? Muitas vezes a gente não vai saber responder. Ou às vezes vai responder da boca para fora, daquilo que a gente ouviu dizer.
e não daquilo que a gente experimentou de verdade de Jesus Cristo, né? Aqui, Pedro, ele diz daquilo que ele pôde presenciar, né? Tu és o Messias. Diante de tudo aquilo que Jesus fez, pregou, falou, né? Nós então precisamos, meus irmãos, ter isso em mente, claro na nossa mente quem é Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, precisa acontecer o que nos fala aqui o início, né? Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Ou seja, ele não fica ali onde eles tinham costume. Eles saem, vão para outro lugar. Para que nós possamos encontrar Jesus Cristo de verdade, nós precisamos também sair da nossa mesmice, sair do nosso comodismo, sair, nos deslocar do lugar onde estamos, né? Eu não falo em espaço físico, mas em estado de espírito, né? Querer sair da onde a gente está e ir ao encontro do Senhor, para que nós possamos dizer realmente quem é Jesus Cristo para nós. Nós precisamos sair do nosso estado de comodismo, né? E ir ao encontro do Senhor. E Pedro, então, primeiro ele faz o certo, depois ele volta, né? Ele faz o errado. Continuando o evangelho aqui. Quando Jesus pergunta, né? E para vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus, então, né? Fala que é aquilo lá mesmo, tal. Só que depois ele fala que ele vai ter que padecer, sofrer, morrer e depois ressuscitar. O que Pedro faz? Olha o que diz a palavra. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Então Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Muitas vezes, a gente até conhece Jesus, mas a gente não aceita os planos que Deus tem para a nossa vida. A gente não aceita aquilo que Deus nos dá, né? Porque muitas vezes Ele permite na nossa vida situações que não são do nosso agrado, né? Muitas vezes problemas, situações, doenças, percas. Mas tudo isso Deus nos permite por um bem maior, como é o caso aqui. Morrer, né? Padecer, né? Morrer pregado na cruz era uma coisa boa para Jesus? De forma alguma. Mas por que isso acontece? Por um bem maior, por um bem muito maior, que é a salvação da humanidade. É o que Jesus responde para Pedro: tu não pensas como Deus, e sim como homens. Nós, meus irmãos, muitas vezes somos imediatistas, querendo tudo para a hora, né? A gente não pensa num futuro, né? A gente não pensa num bem futuro. Se a gente está sofrendo hoje, é para colher alguma coisa melhor, né? No mundo que virá. Então, meus irmãos, que esse evangelho de hoje possa abrir nossa mente. E que ao perguntarmos, né, para nós mesmos, quem é Jesus Cristo para mim? Nós possamos responder com o coração e deixar Deus agir verdadeiramente em nossa vida. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima quinta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.